diz a palavra de Deus que quando um é honrado, todos são. Eu me sinto muito alegre porque a gente vê que alguém está recebendo e alguém está entendendo. O Brasil, existe uma ciência chamada antropologia, que enfim, é o estudo do ser humano, do homem, enfim, da história humana e tudo mais. E ele aponta a seguinte coisa, escute bem: tal é a religião, tal é a nação. Por exemplo, Arábia Saudita. Qual é a religião máxima predominante? Islamismo. Eles são muçulmanos. Como é a Arábia Saudita? Como? Que tipo de país é? Só para você ter uma ideia. A Constituição da Arábia Saudita e dos demais países chamados países árabes é o próprio Alcorão. A Índia, embora seja um país de pluralidade de deuses, você vê que toda a cultura da Índia é baseada na sua religião. A antropologia diz assim: a religião cria a cultura. A cultura é algo que parte da religião, amém? Isso é antropologia. Agora o Brasil, se você não sabe, é considerado o maior país cristão do mundo. Não vamos falar sobre as diversificações disso aí, mas o IBGE aponta que no último censo, a contagem do povo brasileiro, já havia mais de 45 milhões de crentes evangélicos, chamados evangélicos, amém? Fora católicos e outros aí que, enfim, não vou entrar nessa conversa agora. Gente, já entendeu? E nós somos o país que mais mata, o país cheio de corrupção, cheio de desigualdade social, cheio de tudo que não combina com o nome de maior país cristão do mundo. Quantos estão me entendendo aqui, irmão? Então nós temos uma grande incoerência para batalhar. Porque olhando os outros países do mundo, repito, que têm religiões fortes, toda a lei e cultura deles, tem uma pesquisa que aponta que se não for bloqueado, se não for parado o crescimento do islamismo na Europa, daqui a 25 anos, a França não existe mais como existe hoje. Porque se o Islã tomar conta, a cozinha francesa, que é a grande marca dos franceses, vai deixar de existir. Por quê? Porque os muçulmanos não comem o que a cozinha francesa tem para oferecer. Como você está entendendo? Eles têm uma comida própria. Então aquilo ali vai ser erradicado. A língua francesa vai embora. As canções, tudo. E não é de se admirar que em cima da Torre Eiffel daqui a pouco tem uma lua assim, ó. Porque eles levam a sério a religião deles. Como você está entendendo? E nós, vamos aí. E uma das coisas, irmãos, é justamente isso que a lei estava falando. A ideia que todos têm, que a única coisa que Deus tem para fazer na sua vida é te dar um microfone ou um instrumento, te colocar num prédio e você fazer isso 2 ou 3 vezes por semana. Quantos estão me entendendo? Por favor, se Deus está chamando você para vir aqui, Ele vai trazê-lo aqui. E talvez Deus esteja chamando você, como a Laís, para passar de vez em quando e dar um toquinho na nossa cabeça. Mas nós temos orado e trabalhado para que a grande, massiva maioria de nós sejam cristãos transformadores lá fora. Nos variados postos da sociedade. Sendo sal e luz onde mais há trevas. Amém? Porque não faz nenhum sentido uma lâmpada dentro de uma loja de luminárias. Então não deixe Deus tocar e
ministrar a sua vida a respeito disso, amém? E não se sinta frustrado, nem impulsionado, como alguém que Deus aceitou ou não, porque Ele te deu o microfone, não, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe sempre, muito, e que essa palavra esteja em nossos corações. Há um mês atrás, nós, através de muito ensino e muito apontamento bíblico, dissemos e colocamos na igreja essas duas coisas que eu vou falar aqui agora. Que a Bíblia trata, no que diz respeito à nossa contribuição, em duas partes somente. Uma é chamada oferta. É aquilo que nós damos, como diz, com alegria e conforme aquilo que o nosso coração aponta. Amém? E também o dízimo, que não é como era na época de Moisés e do outro, um limite a que eles deviam chegar. Mas hoje, para nós que estamos com Cristo, dízimos e ofertas não são o teto até onde nós devemos chegar, mas é o chão da onde nós partimos. Porque eles viviam debaixo de uma obrigatoriedade, e nós vivemos debaixo de uma generosidade. E o generoso é aquele que sempre vai além das suas obrigações. A generosidade, ela não é só vista com dinheiro, ela é vista em tudo, qualquer coisa. Uma pessoa pode ser extremamente generosa quando? Quando ela vai abdicando do seu lugar para dar oportunidades àqueles que vão chegando, para que haja uma continuidade no que Deus está fazendo. Essa pessoa generosa, vocês estão entendendo? Agora, no fim do ano, é muito doido, né? Porque todos vão que nem uns ratos ao queijo, à formiga, ao açúcar, fazer compras que na maioria das vezes nem precisam, que nós temos as roupas, nós já temos tudo. Mas eles vão. E é interessante que a grande maioria vai, mas nunca vai por alguém, ele sempre vai por si mesmo. Quantos já viram isso? Eu vou à cidade comprar uma coisa porque poucos são aqueles que dentro de uma loja olham, pegam uma camiseta e falam, eu lembrei do seu Mário, essa camiseta é dele, eu vou levar para ele. E alguém vai dizer assim, o outro vai dizer assim, ei, mas espera aí, o seu Mário, graças a Deus, não precisa que eu dê para ele uma camiseta. Pois é, irmão, se ele precisasse de uma camiseta, eu daria a ele uma camiseta como se fosse uma esmola, porque a oferta que se dá para quem está em necessidade, a Bíblia chama de esmola. Agora, a oferta que se dá para quem não precisa, chamada do quê? De honra, de amor e de outras coisas dessa natureza. Então a Bíblia trata dessas três coisas de maneira diferente. A Bíblia, eu não tenho tempo para trazer todos os versículos que falam dos pobres, amém? Dos necessitados, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, daquele que perdeu tudo, daquele que não tem nada. E o papel da igreja com relação a essas pessoas, quantos podem me entender? Nós todos temos um papel a desempenhar, a executar diante daquele que não tem nada. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Não pode realmente existir amor de Deus em nós se nós vemos um necessitado e não fazemos nada. Isso aí é 1 de João capítulo 3. Em 1 de João capítulo 3, o apóstolo João diz assim, ó, se você ver o seu irmão ou alguém padecendo necessidade e não abrir o seu coração para ele, como está em você o amor de Cristo? Então nós temos um papel a desempenhar. Porque senão o que acontece? Você só fica em uma área. Existem muitos cristãos que fazem isso. Ele só dá quando ele vê uma necessidade. Ele não consegue honrar nada e nem ninguém. Porque ele olha para uma pessoa, essa pessoa já tem tudo, graças a Deus. Essa moça que estava aqui agora falando, graças a Deus ela está trabalhando, então ela pode comprar o tênis. Ela não é uma moradora de rua. Eu não estou me movendo com compaixão, amém? Eu estou me movendo com honra. Então eu posso comprar a mesma camisa e dar para ela, só que numa faixa diferente. Quantos podem me entender? Então, irmãos, de tudo que a palavra de Deus fala, são essas duas coisas que
que pesam, que pesam não, que são as duas estradas que nos conduzem ao mesmo lugar chamado generosidade. Amém? Nós não somos pessoas que trabalham obrigando outras. Olha, se você não der o dízimo, não fique assim, porque o que você não der de oferta, você vai gastar no hospital, né? na farmácia. Isso é uma coisa de bruxo, isso é coisa de macumbeiro. Nós não somos isso. Nós não trabalhamos com ameaça, nós trabalhamos com ensino e despertamento espiritual. Quantos estão entendendo? Amém? Feche os seus olhos por um instante. Nós temos ensinado aqui nessa casa que em qualquer momento do culto, quando você é tocado, você pode sair do seu lugar em qualquer momento, trazer o seu envelope com oferta, com os seus dízimos e depositar aqui. Mas também temos separado um momento para continuar aprofundando e ensinando o ensino, que é uma das marcas principais dessa casa aqui, graças a Deus. Não trabalhar mas com o ensino verdadeiro e com a demonstração da verdade. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos. Somos gratos, como a tua filha falou, gratos, Senhor, por tudo. Porque nunca, jamais, o Senhor demandou nada de nós que o Senhor não tenha nos dado primeiro. Primeiro o Senhor sempre dá. E depois, ó Deus, fica esperando a reação do nosso coração diante da sua bondade, que sempre vem primeiro. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem dado tudo a nós. Saúde, vitalidade, inteligência, o Senhor nos tem dado. E não somente isso, Pai. Como diz a tua palavra, temos comido do bom e do melhor. Não há um dia sequer, ó Deus, que a sua bondade não se demonstra a mim. Não há um dia sequer, ó Deus, que eu não veja a sua bondade na vida dessa turma que está aqui comigo, Pai. O Senhor tem dado tudo que o Senhor prometeu e muitas outras coisas que nós nunca pedimos e nem carecemos para viver. O Senhor tem presenteado os seus filhos. E por isso, Deus, não por uma base de troca, Pai, mas porque nós queremos ter o mesmo DNA do Senhor. Queremos ter o mesmo caráter, nós queremos ser filhos legítimos de um Pai que é todo generoso. Devolvemos, ofertamos, damos aos outros aquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você ainda não fez isso essa noite, quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar, como alguns já fizeram. Temos aqui um ofertório. Que Deus abençoe muito a sua vida, traga as suas ofertas, os seus dízimos. Peço, por favor, que você separe, tá bom? Quando for oferta, você coloca no envelope de oferta. E quando forem os seus dízimos, você coloca com o seu nome. E que Deus te abençoe muito. E todas essas mudanças e melhorias aí no prédio que você está vendo, é através da sua contribuição que nós fazemos, amém? Ou seja, volta tudo em benefício para nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Antes de ministrar para você essa noite, quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez, segunda, por aqueles que estão nos namorando. Tem um pessoal namorando nós, aleluia. Você não, você já está casado. Aleluia, amém? Então, tomara que você goste, né, da gente, a gente consiga ter um bom relacionamento, louvado seja Deus. Sintam-se todos bem-vindos em casa. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Hoje Deus vai situar você, amém? Eu recebi uma palavra de oração ali do irmão ali no fundo. Depois veio esse testemunho dessa irmã, o que aconteceu ontem, e eu estou muito alegre com Deus mais uma vez, porque tem tudo a ver e você vai entender. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Fala sobre Jesus e diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te damos graças e honras mais uma vez. Que a tua palavra, Deus, não fique só na mente do seu povo, onde ela é esquecida ou sublevada por alguma coisa, mas fique gravada em nosso espírito, onde há transformação e todos possam ver a transformação em nome de Jesus Cristo. Amém. Temos aqui uma constatação meio complicada, né? Que Jesus veio para os seus. E sabe o que aconteceu? O pessoal não recebeu. E aí o que ele fez? Não foi para um canto chorar e ficar frustrado. Não. Ele continuou e fez a seguinte coisa: mas todos aqueles de qualquer lugar, de qualquer tempo da história, que o recebessem, ser-lhes ia dado o poder de ser feito filho de Deus. Para quem? Os que creem no seu nome. Então deixa eu só dar uma ajeitada para você aqui. Para quem foi o povo que Jesus veio e o rejeitou? Os judeus. E quem foi o povo que o abraçou? Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus de nascimento. Não tem muito, isso aqui é muito grande, é maior do que eu estou falando, mas vamos logo onde eu preciso chegar. Então, durante a história e ao redor do mundo, todos aqueles que recebiam Jesus, era dado a eles um poder, o que você conhece como salvação. Agora, veja esse aspecto da salvação, que não é só Jesus livrou você do inferno e agora está preparando um lugar lá no céu que você vai morar depois que você morrer. Não. Ele fala que agora, nesse momento, imediatamente, quando você recebe Jesus, é dado a você um poder. Que poder? Um poder de sair fogo das mãos, ser temido pelos homens, ser o cara. Não, um poder de ser feito filho de Deus. Escute, irmão. O maior poder dado a você não é de realizar coisas, mas é de ser um alguém, parte da família eterna de Deus. Esse é o ato mais sublime da salvação. Tornar um alguém como você e eu, filho de um Deus perfeito. Quantos estão entendendo? Por quê? Olhando para você e para mim, como diz a Escritura, não há perfeição nenhuma. Por isso que Ele deu para nós um poder para sermos feitos. Porque nós não éramos, mas fomos feitos através de um poder, o poder de Deus. O poder de Deus fez você filho, e eu também, e nós todos família, amém? Mas, para quem? Como é que eu faço? Quem são essas pessoas? Os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Crer em seu nome não é acreditar em Jesus. Crer em seu nome não é acreditar em Jesus, porque nome na religião judaica não é Mário, Cristiano, Marcos, Jadson, não. Nome é um legado, nome é a construção de tudo que você é, e não simplesmente lá um... Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Nome na Bíblia é a construção de tudo que você é. Não é ali o primeiro nome. Ali, acho que é substantivo, né? Não é? É o que, irmãos? Eu sou pregador, não sou professor. Eu não esqueci, mas o que é? É o substantivo próprio, é isso? Aleluia. Se não for, azar é seus, que isso aí não está na minha. Amém? É isso. É muito mais do que um substantivo próprio. É uma construção de quem você é. Então vamos de novo. Aqueles que creem em tudo que Deus é e na construção eterna do que Ele é.
E crer não é acreditar que existe. Crer é viver de acordo. Quando é que você encontra alguém que crê? Não é alguém que acredita que Deus existe em algum lugar. Nós já falamos 1 milhão de vezes sobre isso. Que isso aí é o demônio. A fé demoníaca. A fé que crê, treme, mas não produz relacionamento. Tiago falou, até os demônios creem e tremem. Amém? Eles não conseguem viver de acordo com a santidade de Deus. Eles são banidos disso aí. Mas quando Jesus aparece, eles ficam de joelho, eles adoram Jesus, chamam Jesus de Filho de Deus. Amém? Você está no Evangelho. Então a coisa fica mais completa quando você vê que o ápice, que o maior da salvação não é levar você para algum lugar onde vai acontecer alguma coisa, mas é te dar um benefício eterno agora, através da liberação do poder de Deus, para aqueles que vivem de acordo, não com o nome, substantivo próprio, né? Mas com tudo que Deus é, o seu caráter, a sua formação, a sua essência. Amém? É isso daí, irmão. Nós temos aqui uma das razões de Jesus ter entregue a sua vida. Veja o que Jesus fala, irmão. Um dos nomes de Jesus é autor da vida. Autor da vida. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Jesus fala assim, ó. Ninguém vai me matar. Ninguém matou Jesus. Ele fala claramente em João, eu dou a minha vida. Ele não deu a sua morte, ele deu a sua vida. Por que ele não deu morte? Você não foi salvo pela morte morrida de Jesus, vamos dizer assim. Você foi salvo por uma transferência de vida. Por que é que Jesus chega ao momento de morte na cruz? Porque toda a sua vida ele foi transferindo vida para nós. Como foi que Deus, o Pai, fez de um boneco de barro e pó um ser vivente? Você lembra? Ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Na cruz do Calvário, no momento da entrega final, a Bíblia diz claramente que Jesus suspira. Ele fala, Pai, a Ti eu entrego a minha vida. E a hora que ele faz isso, o último suspiro dele é o primeiro seu e o meu. Porque você tem que entender que a cruz é Gênesis 1 de novo. Amém? Porque depois que a morte entra no mundo através de um homem chamado Adão, Deus levanta um outro homem chamado último Adão, que é Jesus Cristo. E através daquele último suspiro de Jesus, foi o primeiro seu e meu. Jesus está começando tudo de novo. Vocês podem entender isso, irmão? Foi isso que aconteceu. Então, quanto mais ele te dava vida, ele ia ficando sem a dele, para que nós tivéssemos vida. Mas uma coisa fantástica sobre Jesus é isso. Ele fala assim, ó, eu dou a minha vida e depois eu tomo de volta. Eu torno a tê-la. Porque ninguém pode tirar ela de mim. Por isso que a Bíblia diz que a morte não pôde segurar Jesus. Porque ele é o autor da vida. Veja, irmão, veja só. Jesus, Deus, ele é tão alto, ele é tão sublime, que ele é o autor, ele fez a vida. Ele é um alguém tão sublime que ele está acima disso. Olha que poderoso é isso. Então veja que, para que você fosse feito filho de Deus, tudo aquilo teve que acontecer. Quantos podem entender? Amém? Glória a Deus. E aí na Bíblia e na nossa vida nós vamos encontrar 3 manifestações desta mesma vida. Assim como a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é amor. Amém? Deus não tem amor, Deus não sente amor, Deus é a pessoa do amor. Quando você lê 1 Coríntios 13, não são devaneios de um coração apaixonado, está revelando o caráter de uma pessoa.
1 Coríntios 13 é a descrição de um alguém, e não de coisas que eu estou sentindo ou não estou sentindo. Amém? Quantos podem entender isso aí? Mas quando a Bíblia vai falar de amor, coloca o amor em 3 classes, em 3 posições, em 3 tipos. Fala do amor eros. Que o amor eros? Né? A própria raiz da palavra você já entendeu, aquilo que é de ligação carnal, de paixão. Fala do o amor que existe entre um homem e uma mulher, os 2 casados, amém? Está entendendo? O amor desejo profundo, seu amor eros. E depois trata de um outro tipo de amor chamado fileu, ou filéu, enfim. Que é o amor fraterno, o amor de irmãos, é o amor familiar. Quantos podem entender? E não é o mesmo. E depois fala do amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor sublime. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia fala de 3 tipos de amor diferentes. O amor de Deus é o amor ágape. Não. Deus é os 3. São manifestações do mesmo amor. Porque se Deus não estiver num casamento, irmão, se Deus não estiver numa igreja, se Deus não estiver em você, você nunca vai fazer aquilo que Jesus disse que é o maior amor, aquele que dá a vida pelo seu irmão. Quantos podem entender? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a... Jesus falou: eu sou a vida. E a Bíblia traz, da mesma maneira que amor, 3 variantes. A Bíblia fala sobre a vida bios, no grego original, bios. A vida biológica, a vida existencial. Você está aqui, você existe. Você está biologicamente vivo. Quantos podem entender isso aqui? A Bíblia também traz, no original, a palavra psique, que é a vida racional, a vida inteligente, a vida que se compreende, a vida que se entende, amém? A vida que se... Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E depois fala da vida zoe, a palavra zoe, zoe, que é o fluir da vida de Deus, que é você, como diz lá em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É aquilo que Paulo falou: já não sou eu quem vivo, mas quem é que vive em mim? A vida zoe, o que é, meu Deus? É ficar lá, não. A vida zoe é quando você dá lugar de uma tal forma para que Cristo tome o controle da sua vida, para que Ele use literalmente o seu corpo, a sua inteligência, para o propósito dEle. Quantos podem entender isso aqui? E essas 3 maneiras de viver fluem do mesmo Deus. Amém? Como eu falei aqui, que diz em Atos, nele nos movemos, existimos, e nós existimos. Existimos e nos movemos. Existimos e nos movemos. Tudo é em Cristo. Tudo vem da bondade de Deus. Porém, aponta uma maneira de viver. Então eu tenho que falar a seguinte coisa. Tem gente que existe biologicamente. Você está aqui, você está vivo aí, ó. Amém? Tem pulsação, tem batimento cardíaco. Só que o seu espírito está morto. A sua vida espiritual é morta. Amém? A ponte de contato com Deus não existe. É o que a gente chama de pessoa do mundo, pessoa ímpio. Ele existe, ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto. E outros que só têm uma vida racional. Ou seja, ele produz, faz, interage, tudo com base na sua inteligência, nas suas capacidades. Mas espiritualmente também é morto. E eu quero colocar esses 3 tipos de vida dentro de 3 tipos de pessoa que você pode ser. Porque esses 3 tipos de vida você já pode ter. Por isso que Paulo diz lá em Tessalonicenses assim, ó, que você e eu apresentemos nosso corpo, mente e alma. Nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. O que ele está falando? O que é corpo, alma e espírito? É o lugar onde habitam esses 3 tipos de vida.
No seu corpo, a vida biológica. Na sua alma, a vida do seu intelecto. E a vida de Deus no seu espírito. A vida de Deus não se conecta com a sua alma. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o Espírito de Deus vem morar na sua alma. Ela vem morar no seu corpo. Hein? Mas ela não está conectada ao seu corpo. Ela está fundida com o seu espírito. De maneira, irmãos, que nós somos seres indivisíveis. É o que as pessoas chamam de tricotomia, 3 em 1. É um dos mistérios de Deus. Amém? Não vou entrar nessa questão aqui agora. Mas a Bíblia fala de 3 personagens que você está muito familiarizado com certeza. Você, com certeza, e eu, todos nós, nos encaixamos em uma dessas 3 qualidades de vida e desses 3 tipos de pessoa. Quero falar para você sobre a ovelha, o servo e o filho. Quando Deus vai tratar com o ser humano na Bíblia, Ele chama ovelha, servo ou filho. Muitas pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Por exemplo, quando começa o novo pacto, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, não há mais tratativa de Deus conosco como ovelhas. É sempre filho ou ímpio. É sempre filho ou alguém que não tem ligação com Deus. Não fala de ovelha mais. A ovelha é um termo que é usado muito, muito, muito por Deus na velha aliança. Desde a época de Moisés até a morte de Jesus, vigorava a velha aliança. Por isso você vai ver João 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Em que tempo está isso? Está debaixo da lei, porque Jesus não tinha morrido e nem tinha dado a vida. Porque quando Jesus deu a vida, Ele transforma justamente você de ovelha, que é um animal, uma tratativa animal para uma tratativa familiar. Em nenhum momento da Escritura, Deus trata ovelhas como filhos. Deus trata a ovelha como um rebanho. E quando Deus fala de ovelha, preste atenção, Ele está falando de quem? De alguém que precisa de comida, proteção e alimento. O que é a ovelha, irmão? Comida, proteção e alimento. Você não vai encontrar um versículo bíblico falando que as ovelhas serviam o Senhor, manifestavam o caráter do pai. Nunca. Que o pai da ovelha, o que é, irmão? É uma ovelha pai. Não sei como é que chama. É uma ovelha pai, não sei. Como é que é o pai da ovelha, também não sei. Escute, uma ovelha, por mais que amadureça, ela só vai se transformar, sabe no quê? Numa ovelha mais velha. A metamorfose, a transformação de ovelha para filho é o que nós chamamos de salvação. Repito, porque sempre quando Deus trata a questão de ovelhas, Ele está sempre cuidando, protegendo e alimentando. Ou seja, o que é uma pessoa ovelha, né? Vamos dizer assim, é aquele que tem a vida biológica nele, ele está vivo. E justamente porque ele só tem o biológico, ele precisa justamente de quê? Comida, proteção, ele precisa ser guiado, ele precisa de um pastor com o cajado lá, vem filho, abre, ele tem medo de lobo, o lobo come ele. Quantos estão entendendo? É uma pessoa frágil, precisa de tudo, precisa de proteção toda em volta. Por quê? Porque ele luta para preservar a sua vida biológica. Diametralmente ao contrário da vida de Deus em nós, onde Jesus mesmo diz a seguinte coisa: aquele que perder a sua vida, vai encontrar. Lá naquele texto, essas duas palavras são colocadas. Aquele que perder a sua vida, ele fala primeiro da vida bios
e depois ele fala da vida psique. Sabe o que Jesus está falando? Aquele que não perder o amor pela sua vida biológica e pelos seus pensamentos como máxima expressão da verdade, jamais pode manifestar o caráter Zoe, que é a vida de Deus através de você. Quantos podem entender, irmãos? Amém? Essa é a ovelhinha, ela está ali, dá o trabalhinho dela, né? Faz a sujeira, está sempre atrás do quê? De comida, fazer um cafunézinho na cabecinha dela. Amém? Ah, mas a ovelha vive no aprisco. Veja, irmãos, filhos não vivem em aprisco. Quem vive em aprisco é animal. Quantos podem entender isso? Quando a Bíblia vai começar a tratar a gente como filho, nunca mais é usado isso. Que um filho hoje dormiu no curral. Você não vai ver isso. Você vai ver sempre o pai chamando o filho para dentro de casa. A ovelha não consegue compreender isso. A ovelha, ela gosta de viver em rebanhos grandes. Não por um senso de família, de direção e de destino. É porque entre um bando ela se sente protegida. Ela vê os outros e ela se sente parte de algo. Mas a ovelha, ela não tem, irmão, vocês estão entendendo? Ela não tem noção, porque ela é simplesmente um animal. Então há pessoas que vêm para a casa de Deus pensando que isso aqui é um aprisco. Ela vem atrás de comida, ela não se importa em fazer sujeira. Tem até um texto da Bíblia que diz assim, que a ovelha, quando vai beber água, acaba pisando na onde vai beber a água e suja a água dos que vão beber depois. Sabe por quê? Porque a ovelha não tem noção do próximo. Ela está ligada ao outro instintivamente, biologicamente. Ela sabe que em algum momento da vida dela, desculpa a expressão, ela vai cruzar com a outra ovelha. Filhos não cruzam. Filhos têm relacionamento de amor, casamento. E o casamento é uma extensão daquilo que Deus quer mostrar para a humanidade, entre ele e a igreja. Ovelhas jamais podem reproduzir isso. Que ela cruza com uma aqui, você muda ela de lugar, tem uma outra ovelha fêmea no cio, ela vai cruzar com outra. Animais não têm fidelidade, eles têm desejo. A vida bio corre neles, o sangue ferve, e ele precisa de uma outra fêmea, de outra. A massiva maioria dos animais, não todos, mas a massiva maioria dos animais, podem se acasalar com N fêmeas ou N machos ao redor da vida, ao transcorrer da sua vida. Quantos podem entender, irmão? Eu te digo com toda a certeza do mundo, Deus não quer que você seja ovelha. A vida biológica é onde começou. Porque Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim, ó, primeiro começa a vida natural, depois a sobrenatural. Primeiro você nasce, cara. Você não nasce filho de Deus, cristão, cheio do Espírito Santo, você nasce. Um dia você vai se render à mensagem do Evangelho e à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E aí você será feito filho. Quantos podem entender, irmão? Você não nasce, você nasce um ser humano biológico, uma vida, uma existência biológica simplesmente. Amém? Ah, mas tem o Salmo 23. O Salmo 23, né, irmão? Presta atenção no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso, águas tranquilas, água de descanso, grama verde, aguinha mansa, um protetor, um cara que me dá tudo, estão entendendo? É ovelha. Quem foi que escreveu o Salmo 23, irmão? Alguém sabe aqui? Davi. Pelo amor de Jesus Cristo, quando foi que Deus levantou Davi?
1000 anos antes de Jesus nascer de Maria. E tem gente que quer, eu quero ser como Davi. Eu não, estou doido. Mas ele era uma dor. Irmão, por favor. Hebreus 11 diz que todos eles eram homens fantásticos, mas nenhum recebeu aquilo que nos foi dado, Jesus. Todos eles viviam esperando que um dia viesse o Salvador. Todos eles morreram sem conhecer. Você já nasceu no tempo onde Jesus já está revelado. Você é maior que João Batista, você é maior que Davi, Noé, aquele povo todo. Sabe por que a gente acha que não, mas peraí, não tem como. Davi era um guerreiro, o Noé fez uma arca, o Elias fazia chover, eles eram homens poderosos. Aí. Toda vez que um de nós olha para o passado de sombras e acha que eles eram mais poderosos, já aponta o tipo de entendimento que você tem. Porque nós não estamos configurados em poder de fazer chover ou não fazer chover, mas no poder que eles nunca tiveram de serem feitos filhos de Deus. Dê um aplauso a Jesus aí, cara. Deus é bom, irmão. É coisa linda. Isso é lindo. E quando o Tiago, Elias é o poderoso Elias, então, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que você. Ele fazia chover, fazia parar de chover, mas depois chorava, corria da mulher que bateu o pé e pediu a morte numa caverna. Chorão. Ficou com medo. Quantos podem entender isso? Aí, o Salmo 23, lindo, aí as ovelhas. Aí ele dá uma virada no Salmo 23. O Salmo 23, ele começa com a vida de uma ovelha, mas ele não termina com a vida de ovelha. Está tudo gostoso, água tranquila, graminha verde para a ovelha comer. O pastor está ali protegendo a gente. Aí, no meio do Salmo 23, a machadada, ainda que eu ande num vale da sombra da morte. Epa! Não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Agora aqui, preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Pergunta: qual é a ovelha que se senta numa mesa para comer? Diga para mim. A comida da ovelha é no chão. Quanto mais num coxo, em alguma coisa arrumada. Ovelhas não se sentam à mesa. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente a bondade, a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. E eu habitarei no curral do Senhor para sempre. No aprisco do Senhor para sempre. Na casa do Senhor para sempre. Sabe o que é o Salmo 23, irmão? Não é um salmo de chororô. É um salmo de transição, de ovelha para gente. Daquilo que éramos para aquilo que nós somos. Quantos podem entender isso aqui em nome de Jesus? A única tratativa com a vida biológica, a única tratativa com a ovelha é: abre a porta aí, Guilherme. Aí vem entrando as bichinhas. Trem. Aí vai entrando aqui. Uns quer cruzar com o outro. Uns quer comer. Aquela barreira, cocô para todo lado. Alguém tem que limpar. Trabalho no outro dia. Bora limpar o curral, bora limpar o aprisco. No outro dia tem que soltar as bichinhas na rua aí de novo, para ela comer os negócios, para ela ficar pastando. E aí não sei o que, aí dá uma quebradinha no pezinho dela, você vai lá, cura o pezinho dela. Aí tem a ovelha perdida. Aí você tem que ir lá atrás da ovelha perdida. Aí traz a ovelha perdida. Lucas capítulo 15 traz 3 parábolas fantásticas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, que nós conhecemos como filho pródigo. Tem uma diferença monstruosa aqui que às vezes você não percebe. Quando a ovelha se perdeu, ela teve que ser alcançada e trazida de volta.
quando o filho se perde, o pai não vai atrás. Sabe por quê? Porque por mais que um filho se perca, ele nunca esquece o caminho de casa. Nunca. Ele está lá, irmão, na beirada do chiqueiro do porco. Aí a Bíblia diz que ele cai em si, se lembra de quem? Que ele tem casa, que ele tem família, que ele veio de um lugar, que ele tem herança, que ele é um alguém. E ele volta sozinho para casa. A ovelha não, é aquela caída, ai, ninguém lembra de mim, ai, estou triste aqui, as pessoas me... Como vocês podem entender? Olha para a pessoa do seu lado, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, jamais diga bé. Amém, aleluia. A ovelha é uma vida biológica, é uma criatura do cuidado de Deus. Ponto. Usando aí mesmo a parábola do filho perdido ou filho pródigo, quero citar com vocês Lucas 15. Dois trechos da parábola, se você puder abrir a sua Bíblia, vamos exercitar um pouquinho a leitura. Lucas capítulo 15, versículo 17. O filho que foi embora, gastou tudo que tinha, gastou com as meretrizes, gastou, irmão, o cara caiu na gandaia, se rolou lá com os porcos, queria comer comida do porco, enfim, foi no fundo do poço, como o pessoal diz, né? Tudo bem. Lucas 15, 17 diz assim, ó, que num determinado momento o filho caiu ele caiu em si. Preste atenção, irmão, quando ele cai em si, qual é a primeira coisa que ele fala? Olha só. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Irei me levantar, irei falar com meu pai, e lhe direi, olha o que ele vai dizer para o pai, irmão. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus. Existe um grande perigo na vida dos filhos. Desejar ser apenas um trabalhador, um servo, um empregado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você quer ver um filho, preste atenção, irmão, em nome do Senhor Jesus, preste atenção nisso aqui. Você quer ver um filho caído? Não um filho simplesmente que está na gandaia, está lá, aquele cara lá está caído. Por quê? Olha lá, a garrafa na mão dele, o cigarro, olha onde que ele está. Ele não está vindo mais aqui, blá, 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 blá. É muito mais profundo do que isso. Quantos podem entender? Escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Quando é que um filho cai? Qual é o comportamento do filho que está caído? Preste atenção em nome de Jesus. É lembrar da casa do seu pai como uma casa de afazeres. É lembrar da casa do seu pai como uma casa de trabalhos. Não como uma casa onde ele é amado. Não como uma casa onde ele faz parte de uma história. Mas uma casa onde ele pode voltar e ter um serviço. Quantos podem entender, por favor? Não erre agora. Existe um sem número de filhos que estão caídos, servindo o pai dentro das suas igrejas, ao redor do mundo. Porque a sua alegria não está mais no pai, está em servir o pai. O seu amor, a sua alegria não está mais no pai, e sim em fazer alguma coisa para o pai. O outro filho, o filho mais velho que ficou em casa, vai comigo, versículo 29 de Lucas 15. Ele tem a mesma síndrome, o mesmo problema é apresentado nele. Por favor, meu irmão, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, escute. Quando ele descobre que o pai, quando o irmão dele volta para casa, quando ele descobre, ele não quer entrar mais em casa. O pai dele sai lá fora
para tentar trazer ele para dentro. E o que é que ele diz para o pai dele? Verso 29. Ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu trabalho para você, eu sirvo você, sem jamais, presta atenção, cada palavra conta, sem jamais transgredir uma ordem sua. E sabe o que aconteceu? Você nunca me pagou, você nunca me deu nenhum cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos e comer. O que ele está cobrando o pai dele? Um salário. Eu te sirvo, eu trabalho para você, eu te obedeço certinho, e o Senhor nunca me deu, o Senhor nunca me pagou. Irmão, nós falamos no retiro dos homens. Sabe qual que é a maior maldição que está sobre você? Uma palavra que você gosta tanto, chamada salário. Filhos não trabalham por salário. Ah, então você quer dizer que eu tenho que ir lá no meu trabalho amanhã e falar... Não, preste atenção. Por favor. Quando Deus criou o homem, Ele já fez o homem trabalhador. Isso é Gênesis capítulo 2. O pecado entra em Gênesis 3. Em Gênesis 2, Adão já trabalha, ele ara a terra, ele cuida. Trabalho não é a maldição do homem. Quando Deus idealizou, preste atenção, quando Deus idealiza o trabalho para o homem, é para que o homem, através do seu trabalho, revelasse a bondade de Deus. Qual é a maldição? Agora, praticamente ninguém trabalha para revelar a bondade e a majestade de Deus. Todo mundo trabalha para receber. Até o pecado é assim. O salário do pecado é a sua. O pecado é um alguém assalariado. E tem sindicato. Se não pagar, eles vão fazer uma bagunça para tomar de você o que você deve para eles. Sabe o que é? A sua vida. Quantos podem entender, irmão? O que acontece com alguém que vive debaixo dessa maldição? Todo relacionamento de amor é quebrado. Não existe mais relacionamento de amor. É destruído o casamento, é destruída a paternidade, é destruída a igreja, é destruído tudo. Por quê? Porque você passa a fazer não para revelar a bondade e não para revelar a Deus, mas para uma recompensa. Quer receber isso aí? É aquela pessoa que vem e faz um monte de coisa e depois ele fica triste. Ele passa um dia, eu estou dando exemplos, amém, irmão? Ele passa o dia aqui na noite do hambúrguer, ele passa dia aqui, ele trabalha, cara, ele está ali, ela está ali, trabalhando, e o trabalho é excelente, todo mundo fala, olha rapaz, olha menina, vocês fizeram ontem a noite do hambúrguer, que coisa maravilhosa. Mas ele está se sentindo mal. Mas ela está se sentindo mal, sabe por quê? Porque o salário está baixo. Porque eu queria mesmo, é que nesse culto, estou falando por exemplo, tá irmão, não estou citando os irmãos não, estou falando por exemplo, para você entender. Eu queria que nesse culto eu fosse chamado aqui, luzes sobre mim, e todo mundo falasse, cara, o que você achou do hambúrguer? O que você achou do Guaraná? E aí eu saí daqui agora sim, eu estou com o bolso cheio de uma recompensa, chamada reconhecimento. Eu não trabalhei por amor, eu trabalhei para ser reconhecido. Isso aí está debaixo da maldição. Isso é reconhecimento, é o salário daquele que é carente. Todo carente cobra de todo mundo um salário. Sabe como é que chama? Reconhecimento. Ah, mas tem que tocar nessa igreja, eu fico até suando de tocar, de cantar, de pregar. Ninguém fala que eu sou bom. Ninguém me nota. Irmãos, tem pessoas que são tão doentes nisso, que tem igreja que já tem... Sabe aquele negócio do McDonald's, funcionário do mês? Você chega lá para comer, tem aquele quadrinho, funcionário do mês. Ele não é um funcionário do mês nada. Todo mês tem um outro lá, vai rodar todo mundo, mas tem que pôr ele no quadrinho. Porque a pessoa vai comprar o lanche, tem que ver ele no quadrinho, funcionário do mês, assim, ó. Aí você vê que ele está no caixa, ô, cara, você é o funcionário do mês. Aí ele, sabe como é que é? É assim, a gente faz o que pode.
Vocês podem entender? A igreja está cheia de gente assim, cara. Quanto mais ele trabalha, mais triste ele fica. É estranho. A conta não fecha. É porque ninguém passou, cara. Tem que fazer uma fila aqui no final, cumprimentar os músicos, cumprimentar a mim, falar que foi legal, falou que foi a música 10, porque senão a gente sai daqui triste. A gente tem um senso de não aprovado. Filhos não têm esse senso. Filhos não fazem nada por aprovação. Por quê? Porque filho não faz por aprovação. Filho é parte da família e ele é amado. E o texto do filho perdido diz uma coisa pior. Ainda que o filho faça errado, o pai continua amando ele e considerando ele na mesma posição que o outro que ficou trabalhando em casa. Isso é terrível para quem vive de mérito. Isso é monstruoso. Todo mundo aqui tocando, aleluia, cara, aleluia, esse culto muito louco, aleluia, glória a Deus. Aí vem aquele cara que ficou desviado um mês, volta aqui, é perdoado por Deus e já começa a fazer um negócio. Eu fico incomodado. A hora que entra aquele irmão, acaba comigo. Exatamente o texto. Você chega ali, né, para pregar, e aí, cara, hoje vai abalar, hein, cara, hoje vocês vão tocar muito louco, hoje vocês vão fazer a comunicação, vocês vão fazer um negócio muito louco. Aí eu entro feliz, vou entrar. A hora que eu vejo aquele cara com a mão no violão, opa, o que esse cara está fazendo? Pois é, cara, ele se arrependeu, Jesus o salvou, nós estamos cuidando dele, trouxe ele de volta. Mas é assim tão fácil? Ele tem que pagar um preço. Tem que pagar. Ele tem que o quê, irmão? Ele tem que... Não pode ser só assim. Porque Deus pode perdoar assim. Ele perdoou, ele trouxe ele de volta. Ele não vai pagar uma penitência? Não vai ter um milho, pelo menos, para ele ajoelhar? Uma sala de torturas, onde ele é xingado, é ameaçado por si. Olha, se errar de novo, não tem mais, você vai ver. Tinha uma pessoa que andava comigo, e eu espero que ele volte. Porque direto eu ligo para ele e falo, eu espero que você volte, e eu sei que ele vai voltar. E ele é assim. E como é difícil, irmão, tratar com gente assim. É muito difícil. Ele saiu do nosso meio por causa disso. Mas ele vai voltar. E sabe o que é, irmão? Quando ele voltar, ele vai estar no mesmo lugar onde ele parou. Sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 2, quando vai falar da igreja de Éfeso, ele vai falar assim, ó, arrepende-te, e o quê? Volta aonde? Caiu. Não é ver aonde você caiu e volta lá atrás da fila, como alguns crentes endemoniados estão falando, você é muito difícil você subir, mas depois que você erra, sabe o que acontece? Você vai lá no fim da fila. Aonde que está escrito isso, cara? Bicho demoniado falar isso para os outros. Você não volta em lugar nenhum. Arrepende-te, volta onde você? No ponto onde você parou, você vai ser recolocado. Amém, irmão? Recebe isso aí, cara, em nome de Jesus. Então a vida é uma bagunça com Deus. Não é uma bagunça com Deus, eu não estou falando isso. Então os caras vão viver como quer. Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Só que a graça de Deus é um escândalo para nós que vivemos assim. Você não consegue, como é que Deus me perdoou aquele cara? Como é que Deus perdoou, irmão aqui? Jesus, pode contar comigo que eu sou o cara. Já puxei a espada ali, já cortei a orelha de um, chamei 40 para pancada, os caras ficaram com medo de mim. E é o seguinte, eu vou com o senhor até a morte, aqui é o Pedrão, aqui é... Aí Jesus, Pedro, antes que o galo cante, você vai arregar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Ei, jamais, aqui é espada, aqui, ó. O Pedro é um homem vencido por um galo. O galo ganhou dele. Se eu fosse ele, saia com a espada atrás dos galos que estão por aí. Primeiro que começasse a cantar, já cantava. Quando Pedro nega a 3ª vez, ele está olhando diretamente para os olhos de Jesus. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Sabe aquele choro de soluço? Ele se sente tão envergonhado, que ele sai fora e some. E ele volta a fazer o quê, irmão? A trabalhar como antes trabalhava. Um mero
pescador, mas ele já era apóstolo de Jesus. Toda vez que alguém cai, vai se esconder naquilo que falsamente vai trazer a ele dignidade. Qual é o ditado que muitos falam? O trabalho dignifica o homem. Pode dignificar socialmente, eu concordo com isso. Mas por mais que você trabalhe, você não pode voltar ao lugar de filho, a não ser que você se arrependa e o choro seja por causa de falta do seu pai. Porque você sabe que você atingiu e traiu uma pessoa que é o seu pai, que é Deus. O Pedrão, irmão, quantas pessoas eu conheci da minha vida, pecava e chegava, aparecia o cabelo penteado, não, estou aí, o que tem para fazer? O que tem para fazer? Há 17 anos eu ouço isso, o que tem para fazer aí na igreja? O cara vem, nós temos que pintar elétrica e fazer, varrer, não, o quê? Você vem meia-noite, o cara está aí, está que nem um pitbull, porque ele está procurando algo que faça ele sentir que retornou, exatamente como o filho caído. Na casa de meu pai tem muito trabalho, eu preciso arrumar um trabalho, porque através do meu trabalho eu vou juntar dinheiro para devolver para o meu pai o que eu tomei dele. Ha, 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 ha. Eu quero deixar uma coisa clara. Por mais que alguns daqui se escandalizem, e vão escandalizar, o desejo de Deus para esse lugar é que essa seja uma casa de família, uma casa onde Deus é pai, nós somos filhos, e que por mais que você erre, você pode voltar para um lugar onde você é amado, ponto. Aplauda Jesus. Amém? Eu não aceito, é lógico que não. Sabe o que eu percebo? A gente nunca aceita a graça de Deus nos outros, mas quando nós precisamos dela, ajoelhamos e levantamos as mãos. Quantos estão entendendo, irmãos? Tem muita gente que chama gente bondosa de bobo, até ele mesmo precisar daquela bobeira. Aí aquele irmão não é bobo mais, é um irmão bondoso que me ajudou. Mas você chamou ele de bobo mais de 1000 vezes. Porque ele ajudava pessoas que você acha que não deveriam ser ajudadas. A misericórdia é boa para nós, né, irmão? Quando nós erramos, queremos um pai misericordioso. Quando o outro erra, queremos o Deus justiça e juízo. Mata ele, Jesus. Onde já se viu? É terrível. O filho mais velho queria um pagamento. O pai fala o que para ele, irmão? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você está pedindo um cabrito? Você tem mais de 2000 cabeças de boi aqui, mata o que você quer, mata essa boiada inteira, faz um churrasco para a cidade inteira, meu filho. É seu. Mas ele se comportava como um empregado. O outro, quando caiu, voltou querendo ser empregado. O outro estava em casa, caiu. Eles foram para o mesmo lugar. Filhos de Deus, tenham cuidado, porque todo filho que está caído quer um trabalho para fazer. Escute isso, cara. Deixa eu te colocar algumas coisas aqui. Diferença entre filhos e empregados. Os filhos. Por que os filhos não trabalham? Falando, não. Por que os filhos trabalham? Os filhos trabalham por sua família. Não por salário. Eles têm a herança do pai deles. Eles sabem que Deus é pai dele. E que nós não fomos feitos somente filhos, mas herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é um herdeiro? Quem é um herdeiro? Alguém que vai receber tudo do céu? A Bíblia chama você de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora você tem que crer. O filho, ele é gerado
na relação de intimidade entre a igreja e Jesus, porque ambos são marido e mulher. Toda vez na Bíblia que um homem largou da sua esposa para ter um filho que é empregada, deu problema. Entre tantos exemplos, vou te dar um, o Abraão. Lembra o Abraão? O Abraão. Eu farei de você uma grande nação. Ah, Deus, eu sou velha, minha esposa também é velha. E ela está dando risada dentro da cabaninha. Né? Ó, fala para aquela mulher que está dando risada lá atrás. Ela, opa, Deus me viu? Viu. Fala para ela que ela vai ter um filho. E sabe qual vai ser o nome desse filho? Sabe o que significa Isaac? Riso. Ela deu risadinha? O nome do filho dela vai ser Risadinha. Isaac. Deus tinha feito uma promessa. Deus empenhou a sua palavra. Uma promessa de Deus, uma palavra empenhada. E Deus nem é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, certo? Então, trava. O que o Abraão fez, irmão? Que Deus falou para ele, você terá um filho com a sua esposa. O que ele fez? O que a igreja fez? O que a mulher fez? Teve uma boa ideia, eu sou velho. Tem uma empregada aqui em casa, empregada boa, bonita, boa de serviço. Deita com ela. O Abraão se deitou com a empregada que se chamava Agar. Ela é boa de serviço. Nasceu um filho não da intimidade e do relacionamento de marido e mulher. Nasceu um filho de trabalho, de empregada. O nome dele é Ismael. Do dia que, a Bíblia diz, do dia que nasceu Isaac, o filho da promessa, Ismael começou a persegui-lo. Existe um problema, irmão, de filhos mais velhos que vêm do serviço. Você lembra lá o José? José era o mais novo e tinha 11 irmãos mais velhos. José ficava na barra da saia do papai. Vai prestar atenção. E os outros ficavam no campo trabalhando. O pai falou, vai atrás dos seus irmãos que estão trabalhando no campo. O que os trabalhadores fizeram quando viram o irmão mais novo chegando? Com uma roupona bonita, de mangas talares coloridas e bonitas? Folgado. Nós aqui suando e ele com o papai em casa. Quantos estão entendendo, irmão? Aqui, ó. Hã? Isso aqui é a coisa que dá raiva no servo trabalhador. O amor do pai para um filho e do filho para um pai. Você incomoda. Você lembra de Marta e Maria? Marta era a irmã mais, a Maria era a irmã mais nova. Maria estava no pé do Senhor, adorando Jesus. E a Marta, sabe aqui, ó. A Marta, ó, ela lavando as coisas. Toda hora que ela passava na sala, irmão, o diabo comia lá por dentro. Ela ficou tão incomodada com a irmã dela, adorando o pai, que ela parou e falou, Jesus, desculpa. Não queria falar nada, mas você não vai mandar essa folgada me ajudar, não? Ela só fica aí nos seus pés, ouvindo você falar, e eu aqui trabalhando, lavando carro, varrendo, fazendo coisa. Irmão, quem vive como servo trabalhador, é insuportável para ele ver um adorador. Ele fica louco. É como alguém aqui de joelhos, um louvor ali, eu estou dando um exemplo, um louvor tocando, alguém de joelhos aqui orando, e uns caras varrendo ali, ó. Os caras estão varrendo, numa boa, tá todo mundo varrendo, legal. Varrendo, conversando. Aí vem o cara assim, ô irmão, tudo bem? Paz, tudo bom? Aleluia. Qual é o meu pensamento? Glória a Deus, chegou mais um para me ajudar a terminar a minha tarefa. Porque a minha vida se constitui no quê? Tarefas dadas, tarefas terminadas. Aí para um cara e começa a orar ali. Ah, pronto. Eu já começo a varrer perto dele. Ó. Jogar uma poeira lá. Eu quero que ele comece a tossir. Ele não se manca, que nós estamos fazendo trabalho aqui. Olha que sujeito. Chega e vai orar, vagabundo. Esse cara fica tocando música o dia inteiro. Vamos evangelizar, porque evangelizar, vamos.
É incômodo, irmão. A pessoa não consegue. É a Marta, é a Martinha. Espíritozinho de empregada, de serva trabalhadora, que só vive por uma tarefa. Eu não vivo pelo meu pai, eu vivo por uma tarefa. Me dá uma tarefa, por favor. Me dá uma tarefa. Eu estou aqui na igreja 3 meses, eu quero fazer alguma coisa, eu estou me coçando, parece que eu tenho pulga. Meu Deus, eu não consigo. Fica ali, fica endemoniado naquele canto, porque ninguém me dá uma coisa para fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, tudo bem então. Ore, cante, desfrute do seu pai. Adore Deus. Não consigo. Eu quero uma louça para mim, meu Deus. Eu preciso de uma vassoura. Você precisa de vassoura, você é uma bruxa. Pega a sua vassoura lá e sai voando e vai e some daqui. Vai recebendo aí. Sabe qual é a diferença do filho? O filho vive para escuta isso aqui, irmão. Um filho de Deus. A vida dele é estabelecer ponte de relacionamento. Ele olha para um irmão que está afastado do pai, ele vai atrás do irmão. Não, vem aqui, cara. Eu estou vendo que você está meio estranho. Vamos fazer tudo para ele voltar a ter o relacionamento com o pai. Ele vive para construir ponte de relacionamento. Pontes afetivas, gente. Afetividade. Sabe o que é afetividade? Esse é o filho. Tanto é verdade isso, que nas passagens mais complicadas a respeito disso, Mateus 18, quando o teu irmão pecar, quando o teu irmão, não é contra a pessoa do mundo, não, quando o seu irmão pecar contra você, vai atrás dele para mim. Se ele não te ouvir, pega mais 2 irmãos, vai atrás dele para mim. Ele não te ouviu? Traz ele aqui na casa para ele olhar toda a família dele. Sabe o que é Mateus 18? Não é uma regra para a gente botar os outros para fora. Sabe aqueles irmãos que chegam assim, e aí cara, foi lá falar com outro? Eu já fui, e já levei a testemunha. O cara no primeiro passo ele já faz o segundo. Ele vai lá no portão da casa do Marco e vou lá ver. Se ele já não quiser, o cara já está dentro do carro. A minha testemunha eu já estou trazendo. Eu vou naquele pedir perdão, mas querendo que você suma. Querendo que dê. Ai, pastor, já fui, ó. Não quis nada. Ah, é um ímpio, é um ímpio. Não. Mateus 18 é um pai falando para um filho que o entende e sabe o que é ter outro filho fora de casa perdido. Quantos estão entendendo aqui, irmão? Aquela missão de Mateus 18, Deus, pai, só pode dar para um filho legítimo. Você é meu filho, você tem meu caráter, você tem acesso ao meu coração, você me entende, você sente o que eu sinto. O seu irmão está fora de casa, vai lá buscar ele para mim. Pega outro, vai junto, pega 3, pega 10, vai lá, tenta trazer ele. Vocês podem entender, irmão? Mas o trabalhador religioso vê Mateus 18 como uma regra que a gente tem que obedecer e no final a gente bota alguém para fora. Porque a gente já cumpriu as 3 já. Então não tem mais o que fazer, né, irmão? Não tem mais. Um filho, ele não precisa de regra. Ele não precisa de 10 mandamentos na parede. Porque tudo que ele faz é baseado em amor. Martim, já falei isso aqui muitas vezes. Martim Lutero tem uma frase tremenda. Perguntaram para ele uma vez, olha, eu estou sentindo um conflito no meu coração. Eu não sei se eu amo Deus ou não amo. Eu estou aqui na igreja, eu não sei, eu venho no culto, mas eu não sei. Escute, talvez é você. Não sei se amo a Deus ou não amo. Martim Lutero falou, faz o seguinte, vai para o bordel. Vai para o bordel da cidade. Irmão, você fala um troço desse hoje, tem 2. Um cara diz, aleluia, glória a Deus, a palavra está confirmada. Pai. E aí o menino falou, rapaz, mas pastor, o senhor está me mandando ir para o bordel? Como assim? Se você for até lá, não tem nenhum constrangimento no seu coração, realmente você tem um problema. Agora, se você for naquele lugar
e nada daquilo fazer sentido, mesmo que haja um conflito dentro de você, você ama Deus. E aí vem aquela frase célebre e fantástica: ama a Deus e faz o que você quiser, porque o amor a Deus purifica as intenções. Quem ama a Deus não trai, não mata, não rouba, não adultera. Os 10 mandamentos se resumem em um: amar a Deus. Quem ama a Deus não faz nada daquilo. Agora, o servo, o empregado, aquele que vive de regras e missões, se você não falar para ele parar, ele não para. Você tem que estar ligando: ei, fulano, você está não? Ah, eu estou indo lá, pô. Não, volte, pelo amor de Deus. Tem que dar 10 versículos para ele, mandar coisa no WhatsApp, vídeo de carro caindo no despenhadeiro, matando a família inteira. Ele vai ficar com medo de Deus e voltar para casa. Aí o cara, aleluia, conseguimos, né? Irmãos, estava conversando com um jovem ontem, sabe qual que é a grande diferença? O que é a transformação do Espírito? O que a religião faz e o Espírito de Deus faz? O Espírito de Deus transforma um lobo num filho de Deus. O que a religião faz? Coloca uma focinheira no lobo. Quantos estão entendendo? Sabe por que o lobo parou de morder? Porque ele tem uma regra no seu focinho. Ele tem um mandamento que prende a boca dele aqui e fica... Mas, cara, solta isso para você ver. Se eu não vou pegar aquela moça, se eu não vou pegar aquele cara, se eu não vou roubar, se eu não vou mentir, se eu não vou morder, se eu não vou ferir, se eu não vou adulterar, se eu não vou fazer tudo que não presta. Por quê? Porque eu nunca fui transformado pelo Espírito Santo. Foi colocado pela religião evangélica uma focinheira dominante na minha boca. Tira aquilo ali para você ver. Por isso que aos domingos, louvado seja meu Deus. Segunda-feira, o cara anda na rua assim, ó, sentindo cheiro de fêmea. Filho não faz nada porque é obrigado, ele faz porque ama. Quem ama, que sabe do que eu estou falando. Se você ama alguém na sua vida, você sabe do que eu estou falando. O seu espírito compreende essas palavras aqui. O filho descansa em Deus, sabe por quê? Porque ele conhece que o pai dele ama ele. O filho, quando faz coisas, não faz por competição com o outro filho. Ele faz porque agrada o pai dele. Ele não faz para ser melhor que o outro. O cara passa a vida inteira aqui tocando um baixo, um violão, pregando, ensinando. Aí Deus começa a levantar uma pessoa, uma moça, um rapaz, que faz melhor que você, toca melhor que você. Olha, você viu como é que ele toca? Ele como é que chama aquele negócio? Acorde, né? É que faz assim, não é coisa do diabo não, viu, irmão? É acorde, que ficar com a mão assim no tá lá. Tem gente que já pensa, ele fez um sinal do diabo. Aí o cara chega na primeira que ele pega o instrumento, ele faz assim, ó. Como é que é aquele negócio que faz assim? Aquela que é difícil? Hein? Pestando. O cara pim na primeira assim. Ah, mas essa música nem precisava disso. E aí na conversa ele começa o quê? A elencar os defeitos da pessoa para tentar diminuí-la de toda maneira. Sabe por quê? Porque ele é inseguro com relação ao amor do pai. Quando você entra na família de Deus, você fica calmo, seguro e tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus, nosso Pai, não ama com acepção de pessoas. Você pode ser quem for, ter o dinheiro que você tiver, você pode ser quem for. Deus ama você igual ama a mim e não tem maior no amor de Deus. Aqui ou você desespera ou você descansa. Porque ao servo, ó, agora você está numa fábrica. Não faz o melhor para você ver. Você é mandado. Quem vive em família com amor ao pai, não vê a hora de estar com o pai. Não vê a hora de estar em família. Agora, como é que é um funcionário numa fábrica, irmão? Ele sai 5 horas, 10 para 5. Essa hora não passa, rapaz. Passou a hora do dia inteiro como um relâmpago. Esses 10 minutos não passam. Como você está entendendo? Você quer, cara, que
o segundo vai 5 horas, pá! Eu não fico mais 1 minuto aqui. Ora, não me fala de hora extra. Eu quero sumir daqui. Por quê? Porque o trabalho é assim. Você não vê a hora de... Agora, onde há prazer, você não vê a hora de chegar. Onde há trabalho, você não vê a hora de... Como é que é a sua estada aqui no culto, irmão? Você está aqui hoje assim, ó. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ei! Estou vendo a Bíblia aqui no celular, já está chegando quase 9. O filho, quando falha, ele é ensinável. Ele falha, ele erra. Ele sabe que o pai dele ama ele, o pai dele vai dar uma dó, meu filho, não é assim. Ele aprende. Ele é ensinável. Amém? O filho trata de honrar o pai, principalmente na sua ausência. Aonde que está Deus? Onde que está Jesus em carne, irmão? Não está entre nós, amém? Por que a vinda de Deus agora é o tempo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus em espírito, é o Deus invisível. E aí você tem que amar, honrar, obedecer a alguém que ninguém vê. Isso na cabeça do servo, do empregado, é um prato cheio. Cadê o patrão? Não está aí, né? Ou você fica, eu me lembro do quartel, você fica olhando aí que eu vou dar uma dormidinha aqui, 30 minutos. O cara deita, é na hora do expediente, cara. É na hora do trabalho, ele está lá dormindo. E o outro está fazendo ali a guarda dele. Aí ele acorda, né, mano? Assim. Aí troca, aí vem o patrão, levanta. Aí ele começa falsamente. Como é que está o serviço aí? Não, está tudo bem, patrão, aleluia. Essa empresa é uma benção. Acho que eu só, olha só. Já saiu? Já saiu. Que quebra essa merda aqui. Desculpa, irmão, pela palavra. Saiu sem querer. É esse cocô. Fezes, não sei. O filho tem nele o caráter do pai. O filho tem nele a expressão do pai dele. Como Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Marca dos filhos. Não importa quantos problemas tem na sua família, ele nunca a abandona. Irmão briga com o irmão. Irmão às vezes até briga com o pai. Mas ele não abandona. Ele acaba voltando. Ele acaba fazendo as pazes. Sabe por quê? Porque é família. A ligação é maior do que a discussão por causa daquilo, sei lá o quê. Quando ele vê a deficiência dos seus irmãos, ele ajuda os seus irmãos. Ele não potencializa o defeito do irmão para que de alguma forma ele seja beneficiado pelo pai. Isso é coisa de empregado. Empregado quer ver o mal do outro empregado, porque assim ele ganha uma posição maior, um salário maior, um status maior. O servo procura perfeição no que faz para se firmar como o melhor naquilo que faz. Ele busca recompensa e reconhecimento próprio. A vida dele é através de regra, norma. Só faz alguma coisa, só aparece quando tem uma tarefa, quando tem uma missão, quando tem alguma coisa. Ele é, o que é um coração assim? É uma pessoa que se relaciona com o serviço, mas não se relaciona com o pai. Ele é ótimo no que ele faz, mas vive uma vida totalmente apagada com Deus. Você já viu isso, irmão? O cara é excelente. A moça é incrível no que ela faz. Pergunta sobre o relacionamento com Deus. Eu não tenho. Mas pode dar uma tarefa aí que você vai ver o que é bom. Deus não precisa de empregados. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir vocês. Se alguém aqui busca relacionamento com Deus, através do que você faz, você vai quebrar a sua perna, você não vai conseguir chegar. A ligação com Deus é afetiva, é amor, minha gente. É amor, depois você faz.
Depois você faz. E faz com amor. Não faz porque alguém mandou. Lembra do servo inútil? O que é o servo inútil? É aquele que só faz o que é mandado. Precisa de uma ordem para ele fazer, senão ele não faz nada. Tem a pessoa caída ali, ele fica assim, ó, nossa, é o bom samaritano, lembra lá? Está caído, quase morto. Passou o sacerdote. Passou o levita. Quem que era o sacerdote e levita, irmão? Servos do templo. Ninguém ajudou aquele homem. Sabe por que ninguém ajudou? Porque não tinha nenhum líder falando, pessoal, amanhã a missão da Petra é ajudar aquele homem. Aí você escuta, missão, tarefa, igual um robô, missão, tarefa, vamos. Aí você vai e executa. É lindo a execução da Petra. Meu Deus, como a Petra é boa em fazer aquilo. E Deus só aqui, ó. Cuidado, hein? Para você não ter fama de que é viva, mas é morta. Sabe qual foi a repreensão de Jesus para a primeira igreja do Apocalipse, capítulo 2? A igreja de Éfeso, já falei isso aqui. Era uma igreja fantástica, cheia de obras, cheia de labor, cheia de coisas excelentes. Irmão, era uma igreja fantástica. Se tivesse aqui em Pinda, todo mundo ia congregar lá. Era a igreja de Éfeso. Até Jesus chegar. Quando Jesus chegou e bateu o olho, aquela igreja limpinha, bonita, todo mundo trabalhando, uniformizadinho, 3 musiquinhas, 20 minutos, 21, não, tem um negócio que vem lá, vem, nós temos que fazer isso aqui, está tudo certinho, tudo, excelência, isto é excelência. Jesus chegou e falou assim, ó, eu tenho uma coisa para falar contra vocês não me amam. Irmão, Deus não quer o seu serviço. Estevão, o diácono, no seu discurso, antes de ser apedrejado, ele disse assim, ó, Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, e nem pode ser servido por homens, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa do seu serviço. Você está demitido, pode ir embora. Deus trabalha por uma família. Jesus falou, eu trabalho até agora e o meu pai também trabalha. Trabalha o quê? Construindo o mundo, 6 dias? Não, isso você já fez. A construção do universo, de todas as coisas, está lá em Gênesis 1, meu irmão. Por que Deus trabalha até hoje, se tudo está feito? Pensa. No que é que Deus trabalhando? Aquele que começou a boa obra no mundo, o mar, os planetas. Não, irmão. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar até o dia de Cristo. Qual é a obra que Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando, irmão? Qual é? Você. Deus trabalha por uma família. Ele é um pai de família. Ele não é um gerente de fábrica. É isso que dá desespero, porque a única coisa que a gente sabe fazer é apresentar um serviço feito. A gente não sabe a gente não sabe dar um abraço. A coisa mais natural para um filho é abraçar o pai e a mãe. A coisa mais estranha para um empregado é ver o seu patrão. Ô, patrão! Ai, que gostoso você chegou. Vamos trabalhar junto, hein? Ai, que gostoso. Você faz isso, irmão? Alguém aqui? Você fica ali, ó, na porta ali do seu trabalho, assim, como é que chama aquela? Com um pãozinho, um suquinho, um cafezinho, pronto. Ele está chegando, olha o carro dele. Chegou a gente. Aí os outros empregados, ai, gostoso, ele chegou. É o patrão. Aí chega e dá um café para ele. Ai, gostoso. Quer dar um abraço aqui antes da gente começar. Alguém aqui faz isso? Tem algum louco? Mas para o pai e para a mãe, você abraça. E não é que abraça assim, pai. Parece que está colando uma figurinha nas costas do cara. Não. O pai se abraça. A mãe se abraça, um abraço. Você sentiu o cheiro. Você quer ficar um pouquinho mais. Quem é filho aqui sabe do que eu estou falando. Quem é pai e mãe daqui sabe do que eu estou falando. Agora o patrão, se ele entrar pela porta do executivo, para mim é melhor. Não quero nem ver a cara desse cara. Mas o meu salário no fim do mês, ó. Se for sabadão, tem que cair. Não interessa.
O trabalhador não constrói pontes relacionais, porque ele vê o outro como um tipo de concorrência. Se o outro trabalhador for melhor que ele é mandado embora. Então a excelência dele vem como uma proteção para o seu lugar, coisa que filho não precisa. O seu lugar está garantido, porque o pai ama. Vocês podem entender, irmão? Amém? Precisa de ordem, precisa de chefia. Vive com medo de perder o seu lugar. Vai ferir qualquer um que não for de acordo com o seu padrão de qualidade. É o tal do perfeccionista. Se você não fizer como eu quero, eu estou para ofender você, para ferir você, para machucar você. Porque por causa da qualidade do que eu tenho que apresentar, eu estou disposto a atropelar o meu semelhante. Você está entendendo, irmão? Então, agora, irmão, como diz aquele programa antigo, é você que decide. Está na sua mão. Porque essas 3 qualidades de vida foram dadas. A vida biológica, instintiva, que é a da ovelha. A vida do trabalhador. E a vida do filho. Ou a gente transforma entre as... Ou isso aqui vai ser um galpão de fábrica, onde todo o ministério, na verdade, é uma... Como é que chama aquela linha de produção? Ou isso aqui vai ser uma casa de família, onde Deus é nosso pai. A igreja é como se fosse a nossa mãe. Aí você não está na Bíblia não, você está falando loucura. Gálatas diz, nós temos uma mãe no céu, Jerusalém celestial, que é a igreja, Hebreus capítulo 10. Rápido. E nós somos o que um do outro? Irmão. E Hebreus diz que a igreja de Jesus verdadeira é a igreja dos primogênitos que tem o seu nome no livro da vida. Eu sempre gosto dessa. Porque primogênito fala de quê? De filho mais velho, que tinha a herança do pai, cuidava da casa quando o pai não estava e cuidava dos seus irmãos mais novos. Nós somos uma igreja onde todo mundo é primogênito. Já imaginou? Um cuida do outro. Não é um bisbilhota o outro, é um cuida do outro. É um lugar, irmão, onde a gente se entrega tanto a Deus, que aquelas frases carnais e totalmente antibíblicas que alguns andam dizendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mentira. Mentira. Eu tenho a ver com a sua vida, se você é meu irmão. A Bíblia, né? Agora, quando as pessoas falam assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, a maioria dela está protegendo pecados que ela não quer abandonar. Aí ela fala, o dia que o carro dela acaba a gasolina lá naquela rua escura, meu irmão, pai do Senhor, acaba a gasolina aqui, tudo me bate aqui, tem como você vir ajudar eu, irmão? Ô irmão, é tão bom, né, fazer parte de uma família. Porque teve uma necessidade que você não consegue sanar, você chama outro de irmão. Mas quando o irmão veio e falou, cara, pera só um pouco, deixa eu falar uma coisa para você sobre a sua vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Enquanto essa frase estiver na sua boca, você não pode se tornar família. Porque numa família todo mundo tem a ver com a vida do outro. E é isso que é terrível. Porque o empregado quer proteger o seu lugar de trabalho com medo de ser mandado embora. O filho que tem irmãos, todo irmão conhece a vida do outro. Você tem irmão? Você tem mais irmãos? Quem tem mais de 2 ou 3 irmãos aqui sabe do que eu estou falando. Seu irmão pode estar a quilômetros de distância. Você conhece a vida de cada um. O jeito de cada um. E você chega lá, está trocentos anos sem ver. Você chega no negócio assim, você já briga no primeiro dia, já faz aquela esparrela. Sabe por quê? Porque é irmão. Aí aqui a gente fica assim, ó, cheio de dedos. Dedos cheios de maionese. Nós temos que ter cuidado. Encerro com um testemunho, para a glória de Deus. Pode subir aí o pessoal daí. Se põe de pé. Se põe de pé.
É nessa aí, nessa vibe. Não. Ah, não sei, cara. Não sei se é comigo, não. Eu só fui até aqui. Se vira. Esses dias, eu falei isso para testemunho, não preciso dar nome de ninguém. Mas eu fiquei muito alegre, o meu coração se alegrou. Porque nós estamos lutando em Deus para eliminar do nosso meio a religiosidade que não serve para nada. E amar uns aos outros. E não ter vergonha de pedir perdão para o outro. E não ter vergonha de chegar para o outro e falar: irmão, me perdoa, eu não consigo te ajudar, eu não tenho o que você precisa. Mas aquele irmão ali tem, ó. E a gente chama ele, pum. Sabe, uma igreja onde todos são filhos, e não é todo mundo dependendo da vida que eu tenho com Deus. Não, não. Mas é um dependendo do outro, e todos dependendo de Deus. Amém, irmão? Não é uma igreja que espera tudo de mim, ou dela, ou desse pessoal do altar aqui. Mas uma igreja corajosa que olha para o lado e fala: olha, de pessoas que têm muito mais idade e essas coisas, e vem uma moça dar um testemunho desse, e ter a certeza e a solidez e a segurança de chegar ali. Estou dando um exemplo, chegar para lá e você pode orar por mim. Mas você é um pastor, você é o Lúcio, você é o Wellington, você é o Cris, você é o Marcelo. Você vai pedir oração para aquela moça que vem dar o testemunho? Sim, hoje eu preciso que você me abençoe. Qual é o problema? Qual é a questão? Por que que não? Por que que não pode olhar para o irmão do seu lado? Ei, hoje eu estou na sua bota, cara. Hoje eu estou nas suas costas, você vai me carregar. E você, pum, já cai ali mesmo. Pessoas que não creem num pai que opera numa família, mas o pai que opera em um filho só. Não é assim que Deus trabalha, irmão. Foi por isso que os irmãos de José jogaram ele no buraco. Pensavam que o pai só amava José. E José ainda chega no meio do dia naquele sol e fala assim: ó, eu tive um sonho com vocês. Quem teve um sonho estava fazendo o que, irmão? Dormindo. Ah, rapaz, você está dormindo 2 horas da tarde, nós aqui. Agora nós vamos tacar você no buraco. A igreja tem dificuldade com sonhadores, não por causa dos sonhos deles, é porque para sonhar tem que dormir. E você está dormindo e eu estou trabalhando. Ah, não. Por isso que a Bíblia traz versos poderosos como esse aqui, ó. Aos seus amados Ele dá enquanto? Não precisa ter turno da noite. Inútil para você é granjear pão de dores. Inútil vos é acordar de madrugada, trabalhar e fazer essas coisas. Aos seus amados Ele dá enquanto descansam nele. Não é dormir, então eu vou chegar a dormir amanhã, não. Dormir é descansar confiando no Senhor. É o sono do justo. Me deito, logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. É isso. Eu me alegro no meu coração. Eu não gosto muito de fazer isso, mas esse dia eu passei um sabão numa pessoa assim, ó. De leve, né? Sabão de irmão. Porque havia uma insegurança no coração dessa pessoa que não devia ter. Eu enxerguei isso imediatamente. Ninguém aqui precisa estar inseguro, ou se sentir menor que o outro, porque o outro faz ou deixou de fazer, ou o outro fez melhor que você. É uma produção da casa do seu pai, dê glória a Deus. Mas eu vi que aquela pessoa ficava abalada. Eu peguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, sabe qual que é o seu problema? Você é uma pessoa pirracenta, para de pirraça agora. Falei, fiquei até meio assim, agora vai ou racha, né? Ou vai embora da igreja de uma vez, ou some, acaba de uma vez. E eu falei, e é o seguinte, estou te falando como um pai fala com o filho, então você fique quieto e me ouça. E a alegria do meu coração é que o evangelho tem feito efeito nessa pessoa e um monte de outras pessoas. Porque nunca saiu da minha boca nenhuma palavra que fosse para ferir ou ser maldoso.
Mas precisava de uma dureza, de uma espada que sai da boca de Deus, para libertar a pessoa daquele erro, de achar que o lugar dele ou dela não estava seguro aqui, porque alguém fez melhor. Não, irmão. Nós não somos uma fábrica, e não somos um aprisco. Nós somos uma casa de família, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus.